O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a primeira coluna aberta, no qual eu e o Felipe recebemos um convidado já conhecido para tratar das últimas eleições realizadas na Palestina em 2006. Bem, na coluna aberta dessa semana estamos recebendo novamente o Paulo Siqueira, que é gerente de TI, trabalhou na ONU em diversas agências da organização e foi nosso convidado na 27ª edição do Repertório, gravado em outubro de 2021. E ele está voltando aqui ao Xadrez Herbal, pois trabalhou nas eleições na Palestina em 2006, onde morou por 9 meses. Seja bem-vindo novamente, Paulo. Muito obrigado, Matias, Felipe. Oi, Gabriel. Realmente é um prazer estar de volta aqui com vocês, com o Xadrez Verbal. Para mim é um momento muito importante, essa questão toda Nós vamos falar aí da Palestina, basicamente, né? E eu vivi lá, como você mencionou, 9 meses. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu nunca esperei um dia estar lá, vivendo em Ramallah e tudo mais. Mas esse tipo de trabalho que eu faço, muitas vezes isso acontece. E no caso específico aí da Palestina, eu estava trabalhando, antes de ir para a Palestina, eu acho que a questão é como é que eu fui trabalhar na Palestina, né? Bom, eu estava fazendo um trabalho no Timor-Leste, fiquei no Timor-Leste em 2003, 2005, e aí fiz lá um trabalho nas eleições, foi tudo bem, o pessoal gostou, e aí o pessoal da ONU me convidou para trabalhar nas eleições da Palestina em 2005. Foi interessante, né? Um bom desafio. Até hoje eu não conheço muito, né, da história da região, mas convivendo com eles a gente vai se formando, né? Intelectualmente e tomando conhecimento das dificuldades todas e dos sucessos e tudo mais. Bom, e aí o que aconteceu? Eu saí lá do Timor e fui contratado como consultor por 6 meses pelo PNUD, né? O PNUD é da ONU, né? Um braço da ONU, e aí o contrato saiu através da UNDP-PAPP, que é um programa de assistência ao povo palestino. Era um contrato, ele foi fundado a verba veio do Canadá, de apoio às eleições na Palestina. E, bom, cheguei lá peguei meu aviãozinho, cheguei em Tel Aviv, de lá eu fui para Jerusalém e fiquei no hotel em Jerusalém Oriental. Na verdade, foi o meu primeiro contato com os países árabes e também com Israel. E minha primeira vez em Israel e na Palestina, e eu estava muito curioso e, obviamente, um pouco nervoso, né? Porque o que a gente recebe pela imprensa, né, internacional e tudo mais não é exatamente o que ocorre quando você está vivendo no local, né? E, bom, enfim, lá fiquei eu hospedado nesse hotel em Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental é uma parte de Jerusalém que é onde vivem os árabes, mas é incorporado dentro da área que Israel atua, né? Que na verdade foi incorporado dentro do Estado de Israel. Você vê bem a distinção entre a cultura, vamos dizer assim, local, né? E a cultura colonizadora dos israelenses, né? Porque o que eles querem, na verdade, assim, o trabalho é destruir todos os símbolos, né? Importantes para o povo palestino, e aquela história de terra arrasada. Então, isso foi o meu primeiro contato. Eu fui ver, enfim, foi muito interessante. E aí fiz lá aquelas reuniões introdutórias, a questão de segurança, né?
foi bem curioso, porque quando você trabalha para a ONU, quando chega num posto novo assim, de trabalho, eles te dão um briefing de segurança, né? E fala, a única coisa que eu me lembro desse briefing de segurança foi, olha, quando você chegar em Ramallah, você dá um tempo porque os palestinos vão saber quem você é e os israelenses vão saber quem você é e você não vai ter problema. Essa foi a única coisa que eu me lembro. Dali eles me deixaram em Ramallah, eu fiquei num hotel bem perto da comissão eleitoral. Teoricamente eu deveria ter um transporte, mas o transporte já estava sendo ocupado pelos funcionários da comissão eleitoral, então eu era o único funcionário ali no momento da ONU, e eu era o único brasileiro, estava lá, era um pouco solitário. E o hotel não era muito longe da comissão eleitoral, e aí eu comecei a fazer o trajeto entre a comissão eleitoral e o hotel a pé. E aí, logo que eu cheguei no hotel, abri a janela assim, estava no segundo ou terceiro andar, e olho para baixo e eu vejo um jipe, né, tipo militar assim. Eles pararam em frente a uma venda que tinha em frente ao hotel e pegaram um cara ali meio na rua, na coisa, e jogaram dentro do jipe e foram embora. Eu falei, porra, o negócio aqui é meio complicado. Mas depois disso não vi mais nada. E aí comecei a ir para a comissão eleitoral caminhando. Era tipo 15 minutos de caminhada. Me senti bem e tranquilo. E aí tive contato lá com o pessoal da comissão eleitoral e o que tem para fazer, como é que é. E, enfim, pessoal muito amigável, na verdade. E eu tinha um bom ambiente de trabalho, na verdade, as pessoas muito legais. Participava nas reuniões, né, eleitorais com eles, e essas reuniões começavam em inglês, depois de 10 minutos passavam a conversar em árabe, e aí eu já não entendia mais nada, e depois, no final, 10 minutos antes de acabar a reunião, eles voltavam para o inglês e já tinham resolvido os problemas, mas entre eles. Mas era quase uma briga constante, essas reuniões. Mas é aquela história, fui aprendendo. Aí eu tive acesso à área de sistema, base de dados, fizemos lá planejamento de segurança, fiz análise da base de dados. Por exemplo, encontrei 30 mil registros que não estavam sendo computados para votação. Então, assim, tinha coisa para fazer, tinha hora que era mais tranquilo. E a eleição era para ser em 2005, era uma eleição parlamentar, era para ser em 2005, e aí acabaram adiando para 2006, para janeiro de 2006, e eu estava lá desde maio e fui ficando. Quando acabou meu contrato em novembro, o projeto não tinha mais verba, e aí eu fui contratar, o presidente da comissão eleitoral pediu para eu ficar mais um pouco, a passar as eleições. E aí eu fui contratado, ele pediu para que eu fosse contratado por uma ONG americana que chama IFES, que é International Foundation for Electoral Systems. É um braço, né, digamos assim, dos americanos, né, uma organização que presta o suporte eleitoral no mundo todo, principalmente onde os americanos têm, obviamente, interesse político. E aí fiquei 3 meses lá trabalhando com eles. Na verdade, para mim não mudou nada, né? Só que eu tinha que prestar algum tipo de contas, né? Pro pessoal, pro grupo, pro time da IFES que estava lá também, na Palestina, lá em Ramallah, trabalhando no apoio eleitoral. E fiz algumas reuniões, toda semana eu tinha reuniões com ele, e em momento algum eu tive problema, sabe? Nem me senti muito, nem me senti, na verdade, intimidado, né? Agora eu vou trabalhar para os americanos aqui, como é que fica? Enfim, a coisa foi bem tranquila. E eles só pediam os relatórios, como é que as coisas estavam acontecendo e caminhando, e tudo bem.
Do ponto de vista financeiro, minha situação melhorou. Eu também eu tinha um carro, e aí eles falaram, não, Paulo, não precisa mais do seu carro, porque a gente pode te dar um carro alugado, e aí eles pagaram meu aluguel, pagaram um carro para mim, e foi bem legal. Na verdade, assim, me senti feliz porque a minha vida melhorou um pouquinho, meu conforto, né? Por falar em conforto, eu vivia num condomínio, em alguns prédios, em frente, que ficava em frente à sede do Fatah. E no primeiro momento eu fiquei meio estranho, aí depois achei lá um apartamento, aluguei um apartamento nesse condomínio, que era pago também pelo meu trabalho. E aí já tinha comprado o Fiatzinho, com que eu andava aí um Fiat 147, que eu andava para todo lado. No começo lá até eu usei transporte público e tal, mas depois com o Fiatzinho na mão ficou tudo mais fácil. Paulo, uma coisa, Diga. o que você acha que foram os principais desafios, né, logísticos, operacionais de realizar essa eleição na Palestina? Né, você mencionou que você encontrou lá 30 mil registros que não estavam, né, computados direito, enfim, quais você acha que foram os principais desafios para realizar a eleição? Bom, tá aqui estava aqui na minha lista de coisas para falar, e é um ponto bem interessante. Quais os desafios? Obviamente, o principal era a integração com Gaza, porque a eleição era na Cisjordânia, né? Cisjordânia ocupada, Gaza, e também os árabes israelenses, né, que vivem em Jerusalém Oriental, eles poderiam também votar. Então, fazer toda essa coordenação, né, fazer o registro dessas pessoas, e muitas vezes não tinham contato, existia o registro por proxy, né, que a gente fala que alguém fazia o registro para uma outra porque não podia, né, tinha alguma dificuldade momentânea de fazer isso pessoalmente. E tem essa questão do registro, essa questão dessa dispersão toda. Por exemplo, com relação a Gaza, né? Como é que a gente fazia o material sair da Cisjordânia e ir para Gaza? Nós várias vezes usamos a mala diplomática de um consultor da União Europeia, que tinha trânsito, né? Livre. Então ele podia ir para Gaza, voltar tudo. Então, quando a gente precisava mandar algum material e tudo para Gaza, a gente mandava através dele. E vice-versa. Quando eles precisavam mandar alguma coisa, normalmente, que era alguma coisa mais sensitiva, uma informação mais sensível, né? A gente utilizava essa metodologia, vamos dizer assim. E funcionou. Funcionou, e a grande complicação foi no dia da eleição, né? Como é que a gente ia receber aí os boletins de urna de Gaza. E aí a gente montou um sistema que fazia a transmissão, mas enfim, era uma coisa muito bem feita, controlada, tinha softwares específicos, e o pessoal de Gaza, então, né, começou a enviar o material para a sede da Comissão Eleitoral Palestina, em Ramallah, onde tinha um grupo de pessoas fazendo digitação dos boletins de urna. E, inicialmente, a gente ia utilizar essa transmissão eletrônica só como para ter uma ideia de como estavam as condições, né? Se funcionaria e ter uma ideia. Enfim, a gente estava com medo de ter bloqueio. E o que não aconteceu. E ao final das contas, todos os partidos ficaram felizes, né, com essa solução, porque a ideia era confrontar o eletrônico com o papel original quando chegasse. Isso ia demorar, sei lá quantos dias. E no final todo mundo acatou o resultado, que foi transmitido eletronicamente, foi muito bacana. Então, praticamente começando no final do dia, na manhã do outro dia, a gente já tinha o resultado eleitoral. Tínhamos um sistema que fazia a visualização, todo mundo querendo saber as coisas, né, qual o resultado. E no final das contas deu essa questão ganhou o Hamas. E o que é importante falar aqui, que eu gostaria de comentar, é que quem questionou o resultado logo depois foi o Hamas. Por quê? Eles diziam que tinha um deputado a menos, um membro do parlamento a menos.
segundo eles, e uma a mais para o Fatah. E aí nós fomos verificar o que acontece. Eles usam na Palestina um sistema eleitoral que usa um quociente, chama método de Hund. É uma metodologia que faz cálculo de distribuição de assentos, né? De membros do parlamento e tal, numa eleição. Não é muito complexo, mas é bem chatinho. Então tem que ter um cálculo e tudo. Eu já tinha usado esse sistema, usei depois Agora no Paraguai, eu estive lá, eles usam esse sistema. Lesoto também utilizei esse sistema, lá eu desenvolvi tudo. E acaba sendo interessante. Bom, e nessa questão aí, né, qual foi o problema? Nenhum dos dois estava errado, mas o Hamas usou, por exemplo, como é uma fórmula, né? O Hamas usou, por exemplo, a questão decimal, né? Ele usou lá, por exemplo, 0,1000, 3 casas decimais. E nós utilizamos, né, não sei, 9, qualquer coisa assim. Era tão perto, né, a diferença entre os candidatos, que essa diferença, né, por exemplo, no caso do Hamas, ele arredondou em 3, né? No caso da comissão, arredondou em 9. E essa diferença dava o candidato, entendeu? Um candidato a mais para o Hamas. Mas como eles estavam utilizando somente as 3 casas decimais, eles concordaram com a comissão eleitoral que realmente o nosso sistema estava correto. E assim que eles utilizaram aumentaram o número de cálculo das casas decimais, a situação ficou tranquila. Mas, na verdade... E só para passar os números aqui, né? O Hamas ele teve 44,45% dos votos, conquistando 74 assentos do Conselho Legislativo da Palestina, enquanto que o Fatah teve 41,43% dos votos, conquistando 45 assentos. Foi bem interessante. Eu quero dizer que foi tranquilo. Uma coisa, assim, por exemplo, que eu gostaria de mencionar. No dia que finalizava o registro de candidatos, o negócio foi até meia-noite, entendeu? O último prazo final de tudo. Foi à meia-noite de um dia, e até a meia-noite eu estava na comissão eleitoral, eu ficava olhando, na verdade, do meu andar, quarto andar que eu trabalhava, e a movimentação embaixo dos diversos partidos, porque era uma negociação infindável. Porque na questão de lista eleitoral, o primeiro nome da lista normalmente é favorecido, já o último nome muito provavelmente não vai ser eleito. Então depende, por exemplo, você tem lá 50 assentos. A minha porcentagem me dá direito a 10 assentos. Então, se você tem uma lista de 20 ou 30 pessoas, as 10 primeiras pessoas da lista vão ser eleitas. É diferente de uma eleição onde o mais votado ganha, né? Enfim, isso é uma parte, né, dos eleitores. A outra eles são eleitos diretamente, né, nos distritos. E eu me lembro muito da época que teve uma discussão, eu tentei recuperar essa informação agora, mas não consegui. Que no final ficava uma questão assim, como essa é uma questão de proporcionalidade, voto por partido e tudo mais, o sistema eleitoral, não sei o quê, eles comentavam que se fosse uma eleição direta, por exemplo, como no Brasil, o primeiro assume, o segundo assume, Fatah tinha mais votos do que o Hamas, no final das contas. Mas o Hamas elegeu mais membros do parlamento por conta toda dessa questão da divisão dos assentos e tudo mais. Eu tentei resgatar isso um pouco para a nossa conversa aqui, mas eu não achei nada. Mas, enfim, na época se falou bastante disso, e que foi um erro estratégico do Fatah, porque eles tinham o domínio do Congresso e eles poderiam eventualmente ter modificado a legislação eleitoral para favorecer o Hamas. Não, para favorecer o Fatah. Mas como isso... enfim, com tudo isso, com essas mudanças, não foi o que aconteceu, né? Isso favoreceu o Hamas.
E, com relação às eleições em si, Ramala, por exemplo, e algumas outras cidades que eu fui, porradas de material eleitoral dos dois partidos, sem problema nenhum. Tinha lá o Barghouti, que era um candidato do Fatah, que estava preso, ele foi eleito. Então tinha estava preso em Israel, né? Enfim, é toda aquela conjuntura muito local que acaba sendo interessante, né? E não me lembro muito assim de grandes problemas com violência. Na comissão eleitoral, um belo dia eu chego lá e falo, não, teve aí uma denúncia e tal, uma informação que eles vão atacar o comitê. E quando eu cheguei lá, as coisas já estavam bloqueadas e tinha no prédio a guarda presidencial do Mahmoud Abbas, na época, né? Ainda é ele. Ele mandou a guarda presidencial proteger a gente lá no comitê eleitoral. Então, em cada andar que eu subia, ou pela escada, ou não sei o que, tinha lá aquele pessoal todo super armado, com cabeça coberta, todos eles de militares e tudo, aquela vestimenta toda, que sempre gerava um impacto. Será que vai acontecer alguma coisa? Mas, no final das contas, não aconteceu nada, foi tudo perfeito. Eu achei que o processo foi bem democrático e ficava essa questão. Por que, né, que o Fatah, a Autoridade Palestina, os americanos, eles aceitaram que o Hamas participasse das eleições? Para mim foi o ponto. Porque se eles aceitaram, então ok, então eles têm o direito de participar e eles ganharam, eles têm o direito de assumir. Mas assim que o Hamas ganhou, toda a ajuda financeira, ou a maioria da ajuda financeira destinada à Palestina, foi cortada. Então, você imagina que, por exemplo, toda a área administrativa, na Cisjordânia, por exemplo, hoje, e na época em Gaza, era bancada pelos países, pelos doadores, né, pelos países doadores. E aí, quando acabou isso, todo mundo corta salário, ou seja, foi bem caótico. Que aí eles estavam tentando desestabilizar aí já o governo do Hamas. Só para deixar claro, eu acho que a minha opinião com relação ao Hamas é o seguinte: se ele tivesse continuado a governar com o apoio, né, dos doadores e tudo mais, a minha impressão, né, o que eu tinha na minha cabeça é que, de alguma forma, o Hamas ia ser incorporado ao sistema, né? Ao sistema, como foi o caso do Fatah. O Hamas, em Ramallah, ele era muito bem visto, por quê? Se falava muito do Fatah, que era extremamente corrupto, e a população estava já estava, não queria mais o governo do Fatah, e que a opção do Hamas foi um voto contra, né? Foi um voto contra o Fatah, porque eles achavam que a situação do Fatah não se sustentava. E aí foi o que aconteceu. O Hamas teve a maioria dos votos, no final ganhou, mas não levou, né? O Hamas dominou a faixa de Gaza, porque ele tinha bastante atuação lá, inclusive militar, e a Cisjordânia ficou com o pessoal do Fatah, aí, com o Mahmoud Abbas. Só para confirmar, Paulo, o senhor não chegou aí para Gaza, né? O senhor mencionou não, que tinha aquela mala diplomática, mas não chegou aí. Eu não podia ir para Gaza. A ONU não me permitiu. Então eu fiquei só na Cisjordânia ocupada, e aí é o que eu te falei, né? Como o pessoal da União Europeia tinha mais trânsito, a gente utilizava as malas diplomáticas, né? Para fazer transporte de material e listas eleitorais, esse tipo de coisa. E foi o que eu te falei. Aí na transmissão de resultados, a gente fez a primeira parte eletronicamente e depois a gente recolheu lá os boletins e não foi problemático. Foi muito bacana. Gaza, até naquele tempo, a situação não era tão complicada como está hoje, nesses últimos meses. Acho que desde que o Hamas assumiu o Gaza, ficou uma coisa um pouco mais crítica, né? Porque eles realmente não têm apoio, né? Como tinha aí o Fatah e a Autoridade Palestina.
E agora eles estão nessa discussão aí, né? Que a autoridade palestina deve assumir definitivamente seu papel em Gaza, como era na época, né? E tentar tirar o Hamas fora. Agora, o Hamas, eles tinham uma atuação muito forte. Como assim, por exemplo, na questão de humanitária, sabe? Você tinha as mesquitas e tudo, né? Os cultos religiosos, e eles tinham um programa de assistência social extremamente forte. Então, com isso, eles ganharam muita confiança da população. Ao contrário do Fatah, que era visto como um partido corrupto. Então, eu acho que muito dos votos que o Hamas recebeu na época foi um voto contra o Fatah, não a favor do Hamas. Mas é o que é, né? Eu estou vendo aqui que o Gabriel levantou a mão. Gabriel, quer falar alguma coisa? Oi. Tudo bem, gente? Para variar, estou aqui invadindo a conversa aí. Além de ouvinte e fã do Xadrez Herbal, sou o Gabriel Dredd, filho do Paulo Siqueira. E eu fiquei com vontade de compartilhar que eu também fui para lá, não fiquei tanto tempo quanto o meu pai, mas ele convidou eu e minha mãe para irmos lá, para conhecer. E normalmente quando ele fazia isso era porque era um lugar seguro. Teve lugares que a gente não foi, né? Minha mãe, principalmente, que acompanhava mais ele, teve alguns lugares que ela não foi, mas, né, meu pai, após a eleição, sentiu que o clima estava tão tranquilo que falou: venham, passar um mês comigo. E nós fomos para lá e fizemos um turismo, né? Passeamos ali por Jerusalém e por vários lugares de Israel e da Palestina, foi muito interessante. E eu me lembrei que no dia em que a gente estava lá quando o novo governo tomou posse, né? Quando o novo parlamento estava tomando posse. E nesse dia a gente saiu de casa e passou perto do local, passou em frente ao parlamento da Palestina e estava tudo normal, né? Tava assim, era um evento cívico. É como se você passasse em Brasília no dia que os congressistas estivessem tomando posse. Se você não for lá dentro do Congresso, você não veria nada de diferente do normal. Mas quando a gente chegou em casa à noite e foi assistir as notícias, lá passava o Euronews, né? Que são as notícias vindas da Europa. E aí eles ficavam passando umas imagens de arquivo de guerrilheiros do Hamas com aqueles panos tampando o rosto e erguendo metralhadoras, assim, aquela cena bem clichêzão, assim, de terrorista, né, com muitas aspas, e então eles ficavam comentando: hoje começou um novo governo, o Fatah tomou posse, e aí ficava passando essas imagens de arquivo. E para mim foi muito chocante isso, ver o contraste entre a realidade, que era só um dia cívico normal, como em qualquer outro país. Era até pouco a confusão, não tinha trânsito, não tinha nada acontecendo no local lá, era só mais uma burocracia para eles, e como que a televisão internacional estava mostrando isso como um fato de que os terroristas estavam tomando controle do país e tal. Então, para mim, isso foi muito, muito chocante. Eu fiquei muito menos tempo que meu pai, então não deu tempo de conhecer tão bem e ficar tão à vontade, né? E aí é tudo muito estranho, tanto o lado israelense quanto o palestino. Mas uma coisa que foi interessante é que na época eu ainda estava de dread, né? E aí a gente ia cruzar o checkpoint e vira e mexe os soldados israelenses comentavam do meu dread. E aí teve um até que falou: quando eu sair do exército eu vou deixar crescer o meu dread também, não sei o quê. Então, assim, eram uns moleques, né? Eram uns moleques super novos que ficavam nesse checkpoint também, armados, claro, né? Com armas bem ostensivas, assim, mas me chamou muita atenção o quão banal parecia tudo aquilo, né? Porque para nós é tão estranho, né? Mas para eles era a coisa mais normal do mundo. Era só esses dois causos que eu queria compartilhar e que acho que trazem um pouquinho mais de contorno aí para essa história que meu pai está falando. Falando nisso, né, Gabriel, a gente fez uma viagem, a Comissão Eleitoral arrumou um transporte para a gente, isso já após a eleição. E nós fizemos uma viagem para Belém, em alguns outros lugares, e eles foram nos mostrando, né, tudo o que estava acontecendo, mostrou a questão dos israelenses, né, invadindo os territórios palestinos, tomando os territórios palestinos, e é incrível. Por exemplo, você passava em algumas regiões, o que eles fazem? Esses ocupantes, eles
escolhem uma montanha, assim, um morro, né, um lugar mais alto. No topo dele, eles constroem tipo uma cerca, isso dentro do território da Cisjordânia. Eles e começam a viver lá e são todos armados, e aí põe água, põe luz, e o exército israelense dá muito apoio. E dessa maneira, eles se espalharam hoje em dia para toda a Cisjordânia. Entendeu? E você vê como é que isso é montado, né? Como é que tem toda uma questão política de ocupação, né? De ocupação do território palestino. E no fim, é aquela questão, né? O Israel é um Estado colonizador, basicamente. E desse ponto de vista, eles querem se livrar dos palestinos, né? Porque se você for ver aí os mapas históricos e tudo, você vê como foi diminuindo, né, o espaço que os palestinos vivem. Eu acho que agora essa questão, por exemplo, de Gaza, que eles estão dividindo o sul e o norte, é porque eles vão ocupar o norte. Outra coisa que a gente viu muito lá, por exemplo, eles fazem um sequestro, os israelenses eles fazem um sequestro das fontes de água. Então eles têm todo um mapeamento aquífero de Israel e da Palestina, e pouco a pouco eles vão se apossando dessas áreas, porque é uma área estratégica, entendeu? Não só a parte de água, mas também onde tem a questão religiosa. Aí tem o muro. Por exemplo, a gente foi num lugar que o muro tinha uma casa lá, eu não me lembro de quem que era de um personagem histórico, né, religioso israelense, que ficava dentro da Cisjordânia. Eles construíram esse muro em volta da casa, sabe? Então, para ela poder ficar dentro da área de Israel. Então você está ali e de repente você dá de cara com o muro, que não tem sentido nenhum. Mas eles pegaram porque ali tinha um objetivo religioso. Ali era alguma coisa da Raquel, não era? Era alguma coisa uma passagem conhecida, né? Acho. E, Paulo, voltando das eleições, tinha mais algum brasileiro, seja trabalhando na organização das eleições, ou você conheceu brasileiros, por exemplo, algum brasileiro que tivesse dupla nacionalidade, era eleitor e você teve contato, ou você era o único brasileiro ali daquela estrutura? Agora você fez uma pergunta interessante. Sim. Quando nós montamos a equipe lá na comissão eleitoral, a equipe técnica, a gente precisava contratar como se fosse um web developer, né? Um desenvolvedor web, para fazer a parte de publicação dos resultados e tudo. Uma das pessoas que a gente entrevistou era um palestino, brasileiro, ou brasileiro palestino. Uma pessoa muito legal. Então a gente acabamos contratando ele, a gente conversava em português, e muito, né? E o que ele me contou, né, é que é o seguinte, que os palestinos, quando estão aqui no Brasil ou em outros países, eles mandam seus filhos passarem uma temporada na Palestina, para eles terem um entendimento mais completo de toda essa questão, né? Da questão para manter a cultura viva, né? Para que aquilo não desapareça. Então, para que os seus descendentes possam dar continuidade à questão, né, ao povo palestino, enfim. E foi muito legal. O cara era novo, muito tranquilo, e ele morou no Brasil e tinha ido lá para Ramala para fazer justamente esse trabalho que a família pediu que ele passasse alguns anos, né, na Palestina, trabalhando nessa questão toda, para ter um entendimento melhor, né, do que é ser palestino. Porque quando você está fora é uma coisa, quando você vai lá, é outra completamente diferente. O que você vê acontecendo lá é inacreditável, entendeu? Por exemplo, o árabe... Bom, vamos terminar aí o brasileiro. Os outros brasileiros que eu conheci lá foi o embaixador, na época, eu não me lembro o nome dele, encontramos algumas vezes, e depois 2 jornalistas brasileiros que davam cobertura nas eleições. Foi muito legal a convivência com os palestinos, eu me integrei totalmente. No começo eu já ficava meio assustado, porque não assustado, né, mas você fica um pouco mais atento, porque tem as rezas no meio da noite, 5 horas da manhã, começa, entendeu? Aí depois você vai, né, incorporando isso aí no teu dia a dia.
E, enfim, as pessoas super legais. O gerente lá de tecnologia da comissão me levou para conhecer a família dele, fui na casa dele, almoçamos. Eu acho até que o Gabriel e minha esposa estavam juntos. Enfim, foi, Eu até me lembro, né, que a gente foi lá na casa deles para jantar, eu acho. E duas coisas me marcaram muito nessa visita. A primeira foi que eu cometi uma gafe terrível quando cheguei, porque eu dei a mão para a esposa dele. E, né, ela é muçulmana, então, né, não se deve tocar a mulher, né? Um homem que não é o marido dela não deve tocar ela. Mas ela deu a mão, foi tudo tranquilo, eles deram risada. E a outra coisa que me chamou a atenção foi eles contando várias histórias de como eles fazem para burlar os israelenses, né, o controle israelense sobre a Cisjordânia, né? Então, me pareceu que tem até uma analogia que eu cheguei a fazer na época que me pareceu muito com o jeitinho brasileiro. Eles têm vários jeitos de escapar do checkpoint ou passar por um lugar onde não tem ninguém verificando. Tem vários macetes, assim, e eles contavam com orgulho e se divertindo, assim. Então me pareceu que é quase um esporte nacional palestino ficar driblando esses controles israelenses sobre o ir e vir deles, né? Então isso foram duas coisas que me marcaram muito nesse encontro aí com o chefe da comissão eleitoral, quando a gente foi na casa dele. Dando continuidade aí, Gabi, eu me lembro muito dessa questão que eles sempre comentavam. Então lá é assim, porque tem essa restrição de movimento dentro da Cisjordânia. Apesar dela ser teoricamente a Palestina, não é, né? São as cidades, elas são interligadas e entre essas cidades tem checkpoints, alguns fixos, mas a maioria é móvel. Você nunca sabe onde vai ter o checkpoint ou não. E como os palestinos aí se deslocam, né, entre as cidades, alguns até trabalham em Israel, né, em Jerusalém, quando tinha esses checkpoints, eles não podiam passar. Aí o que eles falaram? Não, a gente... Ou eles davam prioridade para quem trabalhava na área de saúde e para quem na área de educação. Então todo mundo lá em Ramallah, pelo menos lá comigo, o pessoal que trabalhava comigo, tinha uma carteirinha de ajudante, não esqueci o nome agora, mas de ajudante, como se fosse um enfermeiro, alguma coisa assim. Trabalhava na área de saúde. E a outra era, não, eu sou professor e tal. Então, com isso, era uma forma deles facilitarem o deslocamento dentro da Cisjordânia. Então, é tão louco que eles falam, não, tem a Cisjordânia, mas a Cisjordânia é uma Cisjordânia ocupada. Entendeu? Eles entram lá a hora que querem, dominam tudo. Por exemplo, se tem eles prendem uma pessoa, é uma pessoa importante dentro do contexto político, eles chegam até ir na casa da pessoa, sei lá, em Nablus ou qualquer coisa, onde a família mora, e destroem a casa do cara. Entendeu? Não importa, destrói, tem família lá, eles tiram todo mundo e passam um trator por cima da casa. Então, essa é uma das formas de castigar a população, né? Que com as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Como se fala, uma vingança, né? De alguma forma, eu queria expressar a minha revolta, né, com toda essa questão, e foi por isso até que eu estou super feliz, né, de estar em contato com vocês. Vocês têm uma boa audiência e eu espero que todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, realmente procurem entender a questão palestina, a questão judaica, mas o que está acontecendo lá em Gaza é um genocídio. As pessoas que estão levando isso a cabo têm que ser criminalizadas enfim. O que está acontecendo não pode acontecer em lugar nenhum do mundo. A visibilidade palestina e Israel é muito forte no mundo todo, mas isso também acontece em outros países que, infelizmente, a gente não tem nem notícia. E eu já vi muita coisa ruim acontecendo, e tudo por uma questão de interesse político, né?
Mas a hora, né? A hora vai chegar. E eu espero que todos os palestinos, israelenses e judeus, e eu tenho vários amigos judeus que inclusive concordam comigo no que eu estou falando, isso tem que acabar e ponto. Então, eu só quero dar uma contribuição pequena, mas é um depoimento do que eu vivi e como eu enxergo a questão palestina. Para mim, ou são dois estados, né? Ou se incorpora tudo, né, como um país só e segue como um país israelense e palestino, que eu acho isso impossível de acontecer, mas talvez a solução dos dois estados seja mais factível. De toda maneira, eu não vejo muito uma solução positiva, né, para esse conflito. Então fica assim, fica o meu abraço a todos, Gabriel, Felipe, Matias, obrigado pela oportunidade. Bem, agradecemos mais uma vez a presença do Paulo e o meio de campo feito pelo Gabriel.